Aleluia, graça e paz, boa noite. Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória. Sem Ele, a felicidade não existe. Há inúmeras tentativas, mas a plenitude de felicidade somente em Cristo. Vamos, para não perdermos tempo, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Esse texto bem conhecido, e eu vou ler apenas o verso 1. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Podem sentar? Quem aqui já tinha escutado alguma vez este versículo, esse texto? É bom demais, né? Falar sobre tempo. Hoje, um tempo chuvoso. E com certeza vocês pensaram mais de uma vez antes de falar: será que eu vou para o culto hoje? Esse tempo assim, mas você está aqui agora já tinha sido determinado. Você poderia fazer corpo mole, você poderia fazer tanta coisa, você poderia se esforçar em se atrasar, mas você estaria aqui, porque Ele já marcou esse dia para ter um encontro com você. E quem estava ligado já começou a sentir esse encontro. Então não desperdice esse tempo precioso que nós temos com Deus. O Senhor ministrou no meu coração essa semana sobre as estações do ano. E é muito interessante que a gente vive um país que tem ali as suas estações definidas, né, de forma muito bem clara, mas vira e mexe tem algumas deturpações, né? A famosa chuva de verão. Você olha estranho porque era para ter sol, mas tem verão. E assim também é em nossa vida. Nós vivemos de estações. E eu quero que hoje você identifique qual estação você está. Inúmeras possibilidades nós temos? Não, apenas 4. Nós aprendemos, né, desde criança que nós temos 4 estações. Vamos me ajudar? Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Quem que já se confundiu com a ordem de cada uma delas? Sempre, sabe, eu tenho uma estratégia. Quando eu quero saber exatamente, eu penso sempre na ideia de moda. Que a moda sempre é o quê? Moda, primavera, verão, outono, inverno. Então fica fácil de você lembrar. Ou então sempre, bom, eu estou aqui, né, chegando no final de ano. Pra gente, né, aqui no Hemisfério Sul, é férias. Então, verão é no começo. Então começa o ano com verão. E aí você vai avançando. Então, a gente aprende que teremos estações e teremos tempo determinado para cada coisa. A gente sabe que férias normalmente é ali no verão, né, em janeiro, dezembro e janeiro. Mas no meio do ano também nós temos aqui, por conta da nossa cultura, né, de São João, outro período de férias onde no meio do ano a gente já começa a organizar que é um tempo para isso. Só que quantas vezes a gente se programa, a gente estabelece ali um tempo, mas no tempo que era apropriado para uma coisa acontece outra. Não é porque verão é férias, todo mundo aqui tira férias no verão? Não. Seria bom demais se tivesse tudo organizadinho. Todo mundo vai tirar férias e ponto. Existem alguns lugares do mundo que é assim. Período de verão, os lugares fecham para que as pessoas aproveitem ali esse momento de recesso. E nessa noite, se permita verdadeiramente compreender um pouco sobre as características de cada estação do ano. Pense na sua vida inserido ali nessas estações, mas também vamos aprender lições sobre cada estação. Vamos aprender características, propósitos específicos e no final identificar qual a estação eu estou vivendo hoje. O que está acontecendo na minha vida hoje? E a primeira que eu quero falar é o outono. Outono é o tempo das perdas e transições. Há uma música famosa que diz que as folhas caem onde? No outono da Rainha Nath. Era do seu tempo, Nath? O outono é sempre o quê? Aí, os fãs de Sandy Júnior tudo sabem. As folhas caem no quintal, não é assim? E é tempo de quê? De perda. É tempo que você vai nos lugares e você olha ali o outono, as folhas estão onde? Estão no chão. E assim também
acontece em nossas vidas. Existem estações que iremos lidar com perdas, com transições. É quando Deus começa a tirar o que não combina com o próximo nível. E precisamos compreender isso. Talvez hoje você fale, pastor, hoje eu estou vivendo esse outono na minha vida. Eu estou perdendo coisas. Cantamos aqui sobre perda. E quantas vezes perdemos coisas por amor a Ele? Só que quando a gente compreende que perder por Ele, para Ele, é a melhor coisa que tem. Porque se Ele pede aquilo, é porque aquilo não pertence a mim, não pertence a você. Então o outono não é para você ficar apenas incomodado, chateado, porque vai ver ali folhas caindo, coisas indo. Não, é porque é preparação. É preparação. Características do outono, coisas começam a cair. E isso envolve planos, pessoas, portas, mudanças inesperadas acontecem. Você achou que era uma coisa, e de repente foi outra. Você achou que poderia viver uma coisa, de repente viveu outra. Perdeu, sofreu, chorou, ficou triste. Parece que tudo está o quê? Saindo do lugar. Sabe aquela sensação? Que você se planeja e aquelas pessoas que são ali planejadas, organizadas, para não falar controladoras, de repente começa o quê? A fugir daquele controle. E aí a tendência nossa, eu já falei isso aqui, repito, é o quê? É reclamar. Talvez você olhe e fale, mas daquela sombra, daquelas folhas que aqui tinham, daquela árvore, não tem mais. Por que isso? Porque naquele momento há um tempo de perda. Só que nós crescemos e nós não aprendemos a perder. Tem pessoas que não se acostumam com perder. Pessoas que crescem, a gente vê isso muito desde criança. Aquela criança que perde alguma coisa, perde ali uma brincadeira para o colega, pronto, se revolta. Diz que é inimigo, que não quer mais conversar, que não vai brincar mais, que não gosta mais. Por quê? Perdeu. Quantas crianças que mudam as regras do jogo no meio da brincadeira porque está vendo que ia perder. Só que isso é um comportamento que se repete quando a gente cresce. Porque muitas vezes queremos viver uma vida apenas de vitória. Somos vencedores? Não, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas quantos aqui tiveram que perder coisas para poder viver uma vida com Cristo? A chamada principal de Jesus é o quê? Quer vir após mim? Negue-se. O que é isso? Isso é perder. É perder a batalha contra o seu ego. É você falar, Senhor, olhe, eu perco, porque o Senhor tem que ganhar. Senhor, eu não quero que o meu ego prevaleça, mas o Senhor vai prevalecer. Senhor, eu não quero que minha vontade prevaleça, mas eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida. Agora, qual o propósito do outono? É remover o que pesaria no próximo ciclo. Tem coisas que na sua vida, elas serão passageiras. E você tem que aprender a viver isso. Nem sempre teremos tudo o tempo todo. Todos o tempo todo. Tem coisas que Deus vai permitir que você viva, que você enfrente aquilo ali, porque você vai precisar aprender alguma coisa. Ou porque você vai precisar ajudar alguém em algum momento. Mas aquilo não quer dizer que vai ser para sempre. O que será para sempre? A palavra. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Isso tem que ter certeza. Qual o propósito do outono em nossas vidas? É ajuste de rota. Quando você está no GPS, você erra, ele fala, errou o caminho? Ele aparece o que ali? Recalculando rota. É ajuste. O propósito de Deus não é somente apontar e falar, você errou, mas é te dar um propósito diante de um erro. Olha, o caminho não é esse. Eu vou recalcular aqui sua rota, porque você fez o que não me agradava. Você quis seguir o seu nariz. Você fez isso, fez aquilo. Então eu vou mudar a sua rota para que você viva algo diferente. Não foi assim no deserto? Será que se o povo tivesse ali totalmente inclinado, direcionado a cumprir a palavra de Deus, em obediência ali a Moisés, será que duraria 40 anos? Não. Será que apenas
pouquíssimas pessoas teriam acesso à terra prometida? Não, porque era uma promessa para todo um povo. Só que o povo não foi obediente, porque o povo ficou preso ao que ficou onde? No Egito. O povo não aprendeu a perder. Ah, mas lá, Moisés, eu tinha isso. Lá, Moisés, eu tinha aquilo. Mas aqui você tem a presença. O que é melhor para você? Talvez você fale hoje: eu tinha tanta coisa, eu vivi tanta coisa, eu estava tão bem. Mas será que estava tão bem da presença? Será que estava tão bem de intimidade com Deus? Será que estava tão bem com a família estruturada, um amor ali no lar firmado? O que vale mais a pena para você? É ter coisas, é ficar vivendo de passado, ou você querer viver o presente que Deus tem para você? Eu não posso ficar preso ao outono, porque as estações elas passam. Faça chuva, faça sol. 2025, 2026, não importa. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Primavera, verão, outono, inverno. Porque o que Deus fez é perfeito. Isso não muda. Deus, ele purifica as nossas intenções. Abraão, ele viveu um tempo na vida dele e ele precisou o quê? Sair. Deus deu ordem para ele. Qual foi a ordem dele? Sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Para Abraão, ali era um momento de perda, porque Abraão vivia no seu conforto. No conforto do seu lar, vivendo ali tudo que o pai construiu, um pai de posses, ele vivendo, crescendo. Mas existia uma promessa para Abraão. Existia algo muito maior para ele. Ele não poderia ficar preso ao conforto que ele tinha. Ele precisou se desprender daquilo. Ele estava ali tirando folhas secas. Por quê? Porque viria um novo tempo. Para que o novo chegue, é necessário que o que vá embora? O velho. As folhas precisam cair, porque elas serão renovadas. Porque vai florescer, vai frutificar, vai cumprir o propósito ali daquela árvore. Então hoje, o que você está perdendo, e você tem certeza que você perdeu por amor a Ele, glorifique a Deus. Não reclame, fale: Senhor, me ensina a viver essa estação, perdendo, porque eu sei que eu vou perder talvez para mim, mas eu vou ganhar contigo. Eu vou perder talvez em referência para alguém ou para alguma situação, porque eu vou deixar de estar livre. Mas Senhor, eu quero ganhar contigo. Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, porque Ele vai o quê? Vai renovar você. O outono não tome hoje como um momento de perda, mas como um momento de poda estratégica. Deus precisa nos podar, sabe por quê? Porque senão a gente vai querer fazer sempre a nossa vontade. Por isso que às vezes viveremos provações, nossa fé sendo testada, provada o tempo todo. Eu olhando e falo: será? Deus fala: vai. Será? Vai. E você dá um passo, Ele te ajuda, e você dá outro passo, e você vai avançando, avançando. Por quê? Porque é por fé. Não pode ser por vista. Não estaríamos aqui se não fosse a nossa fé. O que Deus hoje está removendo da sua vida e você está querendo segurar. Precisamos fazer essa reflexão hoje, nesse outono. Deus quer tirar coisas, quer nos livrar de coisas, mas nós queremos apego, queremos ficar firmados em coisas que são de uma estação própria. Tirando adolescente em colégio, alguém usa moletom na rua no verão? Usa. Agora você vai no colégio aí, tá as meninas de aqui, ó. Não é normal? É normal isso? Você não acha estranho? É estranho. Não é normal você... Pera, tem uma coisa errada aí. Ou esse ar-condicionado é muito forte, que fica ali armazenado ali naquela criança. Por quê? Mas vira e mexe, a gente quer fazer isso de forma espiritual. Queremos viver coisas em um tempo diferente. Queremos viver um propósito, Deus ainda nos preparando. Queremos o cumprimento de uma promessa, sendo que eu não estou nem ainda buscando aquilo. Então talvez hoje seja o dia de você parar e falar: Senhor, se hoje eu estou vivendo esse outono, eu estou perdendo coisas, Pai, me mostra o propósito disso. Senhor, fala comigo, por que isso está acontecendo? Porque eu quero aprender. Eu não quero simplesmente perder por perder, não.
Porque eu creio que tudo que o Senhor pede é para o nosso bem. Você vai ler a Bíblia, tudo que há uma instrução bíblica de Deus dizendo não faça isso, se abstenha daquilo, deixe de fazer aquilo, tenha certeza que Ele está pensando na sua vida, está pensando na sua salvação, está pensando na intimidade que Ele quer ter com você. Não é porque Ele é um Deus todo-poderoso que pode simplesmente mandar e falar porque sim, acabou. No final tem um propósito. É porque o nosso ego, nossa vaidade, não permite muitas vezes a poda. Achamos que somos autossuficientes, que temos controle sobre as coisas, e na prática não pode ser assim. Então que nesse outono você aprenda a ser podado pelo Senhor. E tenha um coração grato, fale: Senhor, obrigado por essas podas. Senhor, obrigado porque eu compreendo que esse comportamento meu não te agrada. E eu não quero viver dessa forma, porque eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu digo que sou cristão, cristã, e eu estou agindo diferente. Independente do que os outros façam, o nosso relacionamento é individual. Eu não vou conseguir aqui salvar ninguém, graças a Deus. E graças a Deus minha salvação também não está ligada a vocês, é individual. É a nossa vida, é o nosso comportamento. Eu preciso crer que é pela graça. Nada que eu venha fazer, não vem de vós, é dom de Deus, é mediante a fé, é graça. Então aprenda a passar pela poda. Aprenda a ouvir o que você não gosta e fale: Senhor, eu vou perder aqui um pouco do meu eu, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que seja assim. Segunda estação, o inverno. Quem gosta do frio? Quem prefere inverno aqui? Levanta a mão do que verão, por exemplo. Eu não, mãe. Porque inverno é chuva. Eu não gosto de chuva, sabia disso? Sei que foi Deus que fez, mas dá uma agonia com chuva. O inverno é tempo de silêncio e de aparente esterilidade, ou seja, aparente morte. Você vê, tudo é muito sombrio. Os dias são mais curtos. Eu estava com Yasmin em uma viagem que nós fizemos em um local e deu 3 horas da tarde, estava escuro. Eu falei: meu Deus do céu. Olhava no relógio de 3 da tarde, está escuro. Dias curtos. Nós olhamos e falamos: não aproveitei o dia. Você já sente aquela coisa da noite de você ter que parar para fazer alguma coisa, ou que já está ficando cansado. Às vezes é só mentalidade, porque ficou escuro, ficou de noite, a gente acha que já é tempo de de parar. Mas quanta gente tem vida na madrugada, quantas coisas acontecem. Tem cidades que não param, cidades que ficam ali o tempo todo girando. O inverno, ele pode ser o tempo de silêncio. Às vezes você olha lugares, aquela paisagem de neve, de montanha, a impressão que dá é que não tem nenhum som ali, e que é simplesmente um silêncio. Às vezes na nossa vida passaremos por invernos assim, tudo muito frio, tudo muito chuvoso. Você tenta se proteger, mas ainda assim sente alguma coisa, e Deus está em silêncio. Você quer ouvir a voz de Deus, mas Ele não fala nada. Aparentemente nada está acontecendo, e começa a bater aquele sentimento ruim de abandono, de exclusão, de solidão. Talvez seja necessário passarmos pelo inverno, porque é no inverno que a gente busca se aquecer. É no inverno que você pega as roupas mais quentes e coloca aqueles edredons que está cheio de mofo, que você tira, bota no pseu do sol que sobra. Para quê? Para poder se aquecer. Às vezes passaremos pelo outono de perdas, entraremos no inverno e precisaremos de um aquecimento, precisaremos de um renovo em nossas vidas. Só que muitas vezes a frieza emocional, o cansaço espiritual, a sensação de vazio, de estagnação, quer sufocar você, não quer permitir que você se aqueça. Hoje estava chovendo, me arrumando para vir para cá. Primeiro coloquei uma blusa, coloquei um casaco. Aí como eu estava em casa, começou a esquentar. Falei: não vou sentir calor. Não, vou tirar. Aí botei um moletom. Vou sentir calor, não, vou tirar. Aí vim com essa roupa. Porque você pensa em se aquecer.
Mas na prática, às vezes é só coisa o quê? Na sua cabeça. Tem pessoas que dizem que o frio é psicológico. Que o frio é psicológico. Pode ser que seja, não sei, eu não tenho prova científica para dizer para você isso aqui. Mas às vezes você acha que está frio. Mas às vezes é só porque Deus não falou com você. Às vezes é porque você orou e você queria a resposta imediata. Mas Deus não é seu escravo, não é seu servo que vai falar, tudo bem, pastor Felipe, você orou, vou te responder. Não. Eu tenho que continuar orando até Ele falar comigo. Persevere em oração. Porque é você orando, é você lendo, é você jejuando, que você vai se aquecer espiritualmente. Que você vai mortificar a sua carne. O propósito é fortalecimento de raízes. É fazer você crescer como? De dentro para fora. Quando seu coração está aquecido da palavra, do Espírito Santo, naturalmente você vai colocar para fora isso. E pode ser um ambiente mais hostil. Ali você vai ser luz. E a luz naturalmente traz o quê? Calor. Um dia você vai ter a oportunidade de estar aqui onde eu estou, com essas 3 luzes aqui, bem na minha cara. Você vê como esquenta um pouquinho. Mas é necessário. Precisa. Então no inverno você vai precisar se aquecer. A Bíblia diz que é melhor estar em 2 do que 1. Porque o que? Um aquece o outro. Sabe o famoso casal que diz que dorme de conchinha, mas na prática é só conversa. Que alguém faz isso aqui, massa. Mas lá em casa tem, daqui a pouco, cada um para um lado. Mas no fundo, quem nunca teve aquela oportunidade de se aquecer no outro? É o famoso calor humano. E nós brasileiros temos isso muito evidenciado em nossa conduta, né? Essa recepção calorosa que nós temos. Só que eu não posso ter isso como uma característica cultural minha, não. Eu tenho que ser assim porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou sal da terra e luz do mundo. Então não seja uma pessoa fria. Seja uma pessoa que demonstre amor. Tudo bem, tem formas diversas de demonstrar amor, mas demonstre, mas ame. Porque tem pessoas que vão se deparar com você em um momento de inverno. E você vai ser responsável por uma palavra, uma oração, um abraço, um aperto de mão, fazer o quê? Transmitir Cristo para ela. E aquilo que estava frio, começa o quê? A esquentar. Começa a funcionar. O corpo não aguenta temperaturas extremas por muito tempo, nós congelamos. Todo mundo viu o Titanic? Todo mundo concorda comigo que haveria espaço para 2 pessoas naquela porta? Mas congelou. Às vezes assim a gente quer ocupar um espaço e nós não cuidamos do próximo. Nós não amamos o próximo. Ah não, ele que provocou isso, não estou nem aí. Aí você está vendo a pessoa fria e você, ao invés de esquentar, você fica mais frio. Ou fica tão frio quanto aquela pessoa. Não é isso que Deus quer. Jesus ele vem e mostra um amor genuíno. Um amor incondicional. Um amor que fala, olha, enquanto todos ali estão prontos para acusar, para apedrejar, para maltratar, eu estou aqui para acolher. Para tratar, para justificar, para transformar, para dar uma nova vida. Então não permita que o inverno que você enfrente acabe com você. Imagina o inverno de José, tanto de coisa que passou. Imagina. O inverno ele não é abandono, é aprofundamento. Deus não te abandona no seu momento mais crítico, pelo contrário. Ele permite aquele momento crítico para que você esteja mais perto dele. Para que você reconheça que não é pela sua força, não é pelo seu jeito, mas é por ele. É estando firme nele. Só assim poderemos vencer o inverno. Pergunte o que é que Deus está fortalecendo em mim, mesmo quando nada está florescendo. Senhor, o inverno que eu passo hoje, de frio, de abandono, de seca talvez, Senhor, fortalece em mim alguma coisa. O que é que o Senhor quer fortalecer na minha vida hoje? Ele está disposto a fazer isso. Mas aí nem só de perda e de frio vivem
E aí chega a primavera, começa também coisas boas. Não é assim a nossa vida? É só coisa baixa? Não, é altos e baixos. É desse jeito. Primavera é tempo de renovação e dos primeiros sinais. Quando Deus anuncia que o ciclo está mudando, as coisas começam a florescer. Você tem florescido? Você tem permitido? Para florescer é necessário estar plantado em um solo fértil, porque vai ter crescimento. Tem cuidado. Olha a importância de estarmos plantados na presença de Deus. Por isso que o texto bíblico diz que nós somos que bem-aventurado. Bota aí Salmos 1, só poder não falar errado, para a gente seguir aqui, por favor. Eu acho que é verso 3. Avança aí. Isso. É como árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Agora, ele quem? Aí você bota no 1 de novo, por favor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Tem traduções que diz na roda dos escarnecedores. Ou seja, quem vive longe é como se tivesse plantado junto a ribeiros. Isso quer dizer o quê? Frutifica, floresce, cresce, as folhas nunca murcham, sempre tem o quê? Beleza. A primavera é tempo de beleza. Você vai em alguns lugares, cidades, principalmente no sul, isso é muito comum. Você tem aquelas cidades que tem aqueles jardins lindos, cada flor mais linda que outra. Tem uma cidade em São Paulo chamada Olambra, que é famosa por ter lindas flores. E você vê aquilo de forma assim maravilhada, tudo lindo. Houve um cuidado, houve um tempo apropriado, houve uma estação correta. Quais são as características da primavera? Novas ideias, novas conexões. O coração reacende, Deus começa a abrir portas. Brotos aparecem. Ainda não é o fruto final, mas o que? Já é um indício de que algo vai acontecer. Já é uma preparação, porque você já passou por perda. Você já sentiu frio, você já se aqueceu, Deus começa a fazer na sua vida. Então vale a pena esperar, vale a pena passar pelas estações prévias, vale a pena viver cada estação de forma muito específica, porque vai chegar o dia da primavera que você vai começar a falar: Deus, estou começando a ver fruto disso, estou começando a ver algo diferente na minha vida. Senhor, minha família está começando a ser transformada. O meu interior, a minha mente está sendo mudada. Eu estou vivendo, como nós que estamos aqui, um novo dia. Um novo dia. Hoje um dia chuvoso. Já pensou amanhã você acorda, tá aquele solzão? Aí você fala: mas eu vou trabalhar. Glória a Deus. Não importa. Salmos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A primavera está chegando. Qual o propósito da primavera? Restaurar a nossa esperança. Se você ficou frio, Deus te aqueceu. Você lembrou: olha, não acabou. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu quero viver essa promessa na minha vida. Senhor, obrigado pelo tempo de renovo. É tempo de caminhos abertos. É preparação de terreno para o que está vindo. Neemias, ele recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele ficou incomodado com aquilo, e ele pediu ali autorização para poder fazer isso, mas antes de reconstruir, Deus colocou nele um peso e uma ideia. Ele sentiu tristeza profunda com o que estava acontecendo, mas ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pensar em alguma coisa. E assim Deus fez. Talvez você tenha passado por momentos que você fale: não deu certo,
fiz besteira, acabou. Deus hoje quer te dar uma nova ideia. Deus hoje quer falar: olha, eu estou contigo e eu posso fazer com que você avance. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu só quero que você esteja alinhado aqui comigo. Se prepare, sabe por quê? Porque você vai florescer em Deus. E pessoas vão olhar e vão falar assim: glória a Deus pela sua vida. Porque o que era folha seca, terra seca, o que estava ali frio, o que estava ali na lama, Deus o quê? Restaurou. Deus trouxe, Deus floresceu. E hoje em dia, flores ornamentam o ambiente. Um lugar que tem flores ou plantas de modo geral está diretamente ligado à vida. Qual de vocês mulheres aqui gostam de receber flores? Agora, quantas recebem flores? Olha, eu me recordo que em toda a minha trajetória com Yasmin, eu só presenteei ela com flor 2 vezes. Isso. Ela não gosta e eu também não sou muito fã. Mas quando eu presenteei ela com flores, eu fiz um voucher, vale um jantar, pronto, acabou. O buquê foi só acessório, o que ela gostou mesmo foi do voucher, vale um jantar. Mas a flor não gera algo positivo? Há estudos científicos que comprovam que as pessoas que estão hospitalizadas e recebem flores, elas têm uma recuperação muito mais eficiente, sabia? Você vai visitar alguém, você leva flores para aquela pessoa, você dá, por mais que a gente saiba que ali não vai durar muito tempo, tem coisas que são muito específicas, mas só o gesto de você apresentar vida para alguém, você melhorar aquele ambiente, isso já é positivo. Eu posso ser um buquê de flor para alguém, você pode ser um buquê de flor para alguém. É uma mensagem que você manda, é um conte comigo, é um olha, eu estou aqui para o que você precisar, olha, eu vou orar por você. Essa semana, não sei se vocês viram, eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, e se eu não me engano, umas 100 e poucas pessoas visualizaram, e somente 7 pessoas colocaram ali um motivo de oração. Olha quantas pessoas perderam a oportunidade de ter mais alguém orando por elas. Custa o quê? A exposição? Será que vale? Com certeza vale. Ah, mas a pessoa vai saber do meu problema? Você confia naquela pessoa? Fale. É oração. Você vai chegar assim: não, pastor, não ore por mim, não. Eu aprendi que eu não posso negar bênção nem oração. Porque é alguém falando com Deus a meu respeito. Só que às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa muito complexa. Você apresentar alguém a Deus, isso é privilégio. Por isso que o melhor presente, muita gente fala isso, é você orar por alguém. Uma das formas de você demonstrar amor pelo outro é você orar por aquela pessoa. O que é que a Bíblia diz? Olhe, ore só por quem lhe faz o bem. Ore só por quem você... É assim que diz a palavra de Deus? Não. Ore pelo seu inimigo, ore por quem lhe persegue. Abençoe quem lhe maldiz. Isso é você mortificar a sua carne. Isso é você entender que, olha, aqui é uma flor. Eu estou indo levar vida. Ninguém compra um buquê de rosas murcho, que já está perto de morrer. Ninguém faz isso, porque se alguém recebe isso, vai pensar o quê? Da minha forma que ninguém também leva uma coroa de flores para você no aniversário de casamento, né? Já pensou, Léo? Aniversário de casamento de vocês, janeiro, 25 de janeiro? 30, quase acertei. Aí Léo, achando que vai estar balando, pega uma coroa de flores. Você quer, Nath? Deus me livre, né? A equilíbrio. O sal tem que ser o quê? Equilibrado. Se você bota muito sal na comida, presta. Você pode botar o chuchu que for, não vai resolver. Tem que ter equilíbrio. Até para eu florescer, tem que ter equilíbrio. Uma árvore, se ela tem muitas flores e o galho é frágil, vai fazer o quê? Vai quebrar. Não funciona. O que está florescendo no seu coração? E você percebeu hoje, ou vai perceber que há tempos não floresceu. Talvez tenha coisas aí escondidas, guardadas, que você fala, outrora isso florescia.
Eu era mais feliz, eu era mais alegre, eu era mais comunicativo, eu orava mais, eu lia mais, eu abençoava mais as pessoas, mas de repente isso começou a mudar. Porque talvez era o outono, era o inverno, mas a primavera chegou. E é tempo de você colocar para fora isso e florescer, ornar na vida das pessoas. E por fim, vem o verão, que é o tempo da colheita, do favor e da frutificação. São dias mais longos, dá 18 horas e está ainda sol. E a gente gosta, a gente aproveita aquilo. É quando Deus, Ele te estabelece e te faz crescer. E te faz prosperar. E te faz ter vida abundante. E te faz colocar realmente você no local, no alinhamento que Ele preparou para a sua vida. Quais são as características do verão? Porta aberta, propósito claro, crescimento acelerado, realizações. Quantas pessoas esperam o verão para viver coisas, para viajar? Aquelas famílias têm por costume, não, férias de dezembro e janeiro a gente viaja. Você passa o ano todo se preparando para aquilo, né? Nós cristãos pensamos muitas vezes no quê? No retiro. É o ano inteiro, não, porque vai ter retiro. Tudo isso é uma preparação, expectativa que gera. Eu lembro que as férias era aquele tempo, né, quando eu era criança, adolescente, de não se preocupar com nada. Sabe aquele verão bem vivido? De ir para a praia, a piscina, de brincar, de correr, sem se preocupar com a hora, ter que voltar, porque o dia é mais longo, não tem aquela insegurança, não tem aqueles compromissos. Sabemos que a nossa vida cotidiana não será sempre assim, porque teremos essas estações, mas não esqueça que Deus é o mesmo Deus que faz o outono, o inverno, a primavera, é o mesmo Deus que coloca o verão para você. É o sol, é o que brilha. Lá em Apocalipse diz que o sol não mais existirá. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor, o brilho do Senhor será suficiente. Você precisa crer que esse sol desse verão na sua vida hoje é o suficiente. Qual o propósito do verão? É você testemunhar, é você influenciar, é você viver multiplicação, é você semear para novos ciclos. É no verão que você se prepara, é que você armazena, é que você se empenha mais, é que você coloca seu projeto fitness em dia. É no verão. Você queima ali calorias no verão, porque sabe que vai chegar o inverno. Netflix vai bater na porta, a comida vai querer falar mais alto, a disposição para acordar 5:30 da manhã, para ir correr, para ir para a academia, não vai existir. Então aproveite o verão. Aproveite o verão para quê, Felipe? Para estar perto de Deus, porque é a estação que as coisas estão mais organizadas. É vida, é alegria, é festa. Aqui na Bahia principalmente. Daqui a pouco começa aí os ensaios de verão. É a melhor segunda-feira, é a melhor terça, é a melhor quarta, só não é a melhor quinta, que a melhor quinta é aqui. Começa tudo a acontecer. Então, peça, olha, Senhor, eu quero que nesse verão, estamos nos aproximando, né? O verão começa 21 de dezembro. Eu quero que você fale, Senhor, eu quero que esse verão seja um verão da minha vida. Em que sentido é que você vai aí baladar por aí? Não. É que você vai estar íntimo dele. É que você vai buscar a presença dele. É que você vai se encher do Espírito Santo. Para começar verdadeiramente o ano 2026 de uma forma diferente. Para que o que você escrever agora em dezembro sobre o que você quer para o ano que vem se cumpra. Porque você está estabelecendo ele como prioridade. Você está usando esse tempo para quê? Para cumprir a vontade dele. Davi, coloca aí 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. Quando o rei Davi já morava no seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Depois das guerras, é isso mesmo. Depois das guerras,
Depois dos combates, das lutas, Davi voltava para onde? Para o palácio. E no palácio era o lugar do descanso. Nós precisamos de descanso. Porque não é fácil. Até florescer, até frutificar, gasta energia. Não é porque está tudo bem que não tem energia sendo gasta. Tem energia sendo gasta. Mas Deus é o Deus que prepara o descanso. É o Deus que prepara férias, repouso. O que Jesus diz? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você descansa normalmente onde? No verão. As pessoas estão de férias. Aqui tem o hábito de que não, só depois do carnaval. E fica ali guardando algumas coisas, porque na cabeça das pessoas é tempo de descanso. Mas Deus quer que você descanse nele. Você não precisa esperar dia 20 de dezembro para começar o verão, para você descansar. Comece hoje. Comece apresentando ele aqui agora. O que é que você está sentindo? Comece a pensar qual estação que foi aqui dita mais se aplica à sua realidade do hoje. E lembre-se, sempre haverá uma próxima estação. E é um ciclo que vai se repetir. O inverno que você enfrentou esse ano não quer dizer que ano que vem você não enfrente outro. De outra forma, em outro local, com outras pessoas. Porque nós temos o tempo todo que entender que Deus está trabalhando em nossas vidas. E que eu não posso dizer, não, para mim está tudo bem, assim está ótimo. Não. O que Deus te entrega aqui no verão, de porta aberta, de renovo, de concretização de coisas, é fundamental para quê? Para que você viva o resto do ano firmado. Então que você compreenda isso. E por fim, todas as estações têm propósito. O outono, Deus tira. No inverno, Deus trabalha. Na primavera, Deus anuncia. E no verão, Deus realiza. Então que você esteja pronto para as realizações de Deus na sua vida, seja ela no aspecto físico, emocional ou espiritual. Mas creia que Ele pode fazer. A nossa vida é sazonal, vivemos de estações, mas Deus é imutável. Deus não muda. Deus não sofre nenhum tipo de variação. Ele é. Acabou. E Ele tem domínio sobre todas as estações. Foi com o poder da sua palavra que tudo aconteceu. O homem pode fazer o que for, tudo está acontecendo, está sendo regido de acordo com a palavra de Deus. Você não vive as estações sozinhos. Creia nisso. Amém? Feche seus olhos, apaga a luz, Magno, vi. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu quero que nesse momento você reflita sobre as estações. E você faça essa análise muito realista. Porque Deus sonda o seu coração, Ele sabe o que está passando. Se você vive o outono, a primavera, o verão ou o inverno, que você possa hoje compreender o que Ele quer trabalhar na sua vida e para onde Ele quer levar você. As estações duram, em média, normalmente, 3 meses cada uma delas. Talvez você fale, pastor, mas meu inverno já está durando anos. Meu outono, só misericórdia. Mas há um prazo de validade. Talvez hoje seja o dia que Ele marcou para acabar esse inverno. E para começar uma nova estação na sua vida. Que vai durar talvez muito mais tempo do que isso. E aí você vai olhar e vai lembrar, valeu a pena passar aquele frio naquele inverno. Valeu a pena perder coisas naquele momento, mas eu creio que hoje a primavera está batendo na minha porta e é tempo de florescer. É tempo de realizar, é tempo de Deus operar milagre, Deus operar maravilhas, Deus transformar maldição em bênção. Precisamos crer nisso, sem duvidar. Então pense e já vá orando. E daqui a pouco, eu creio que Deus fará a obra completa em nosso meio. Amém? Aleluia.
tempo de Deus para a nossa vida. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma me ensinou a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Diga o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Espere o tempo de Deus. O tempo dele é perfeito. Aprenda uma coisa: esperando em Deus, você corre. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Coloque a mão em seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pela tua presença, Deus, tão real em nosso meio. Essa presença que tem poder, Deus, de nos transformar, de mudar, Senhor, a nossa natureza, Deus, mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade. O Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Pai, nós vivemos tempos distintos, mas o Senhor conhece cada tempo, Deus. O Senhor conhece, Deus, cada realidade aqui, cada realidade que nós estamos inseridos, vivendo, sofrendo muitas vezes, nos alegrando, Pai. Eu te clamo, Deus, que a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Deus, nos ajuda, nos fortalece a enfrentarmos, Deus, cada estação, a vivermos cada estação, Deus, conforme a tua vontade, aprendendo do Senhor, Deus, sendo submisso à tua palavra. Senhor, tem misericórdia, porque muitas vezes, Deus, queremos que a nossa vontade prevaleça. Senhor, nos ajuda a permanecermos fiéis a ti, Deus,
Aumenta, Pai, o nosso nível de temor, Deus, para que venhamos, Deus, a Te honrar, Deus, em qualquer local, em qualquer circunstância, Deus. Pai, não importa a estação, seja outono, Deus, o inverno, a primavera, o verão, o Senhor continua, Deus. O Senhor não muda, Deus. Tu podes fazer todas as coisas. Então nos instrui nessa noite. Pai, se hoje, Deus, foi o dia determinado para ser o fim de alguma estação, Senhor, que isso se cumpra, Deus. Fortalece, Deus, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, Deus. Deus, que nos torna, Deus, pessoas inabaláveis em Ti, Deus. Cria em nós, Pai, um coração puro. Senhor, por favor, Deus, Te clamamos de todo o nosso coração. Te apresento, Deus, nossas famílias. Famílias que têm enfrentado, Deus, estações adversas, momentos cruciais, Pai, que com Tua mão poderosa o Senhor possa hoje, Deus, tocar e transformar, Senhor. Que possamos ter sensibilidade espiritual, discernimento, sabedoria, Deus, para cumprir o Teu querer em nossas vidas. Desperta em nós o desejo de Te buscar cada vez mais, de Te honrar, Deus, de Te louvar, de Te adorar, Senhor. Pai, fica conosco, que essa palavra faça morada em nossos corações, e que possamos aprender a viver o Teu tempo, porque o Teu tempo é perfeito. O Senhor não muda. Tudo que o Senhor faz é bom. Que possamos compreender isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.